Bom dia, minha gente! Hoje nós vamos falar sobre dominar o medo que tu tem aí de se expor. E como eu já tive esse medo. Acho que até a gente sempre vai ter ali um medinho de se expor, né? Sempre que a gente for fazer algo novo, sempre que a gente estiver em um lugar diferente, em um ambiente às vezes desconhecido, a gente sempre vai ter isso. Mas a questão é que a gente precisa dominar esse medo. Então, no lugar do medo te dominar, quem precisa dominar o medo é tu. Por quê? Porque pra gente crescer, pra gente mostrar o nosso trabalho, entre várias outras coisas na vida, a gente sim vai precisar se expor. E a ideia é que vocês se desafiem mesmo, porque bem lá no meu início, eu tinha muita vergonha. E por mais que vocês vejam eu falante, expressiva, expansiva também, eu tinha muitos bloqueios. Muitos bloqueios. Então, lá no meu início, enquanto eu ainda tinha bloqueios muito fortes em relação a isso, foi bem desafiador pra mim. E o que acontece? A gente fica adiando começar. Não é assim que acontece? E talvez tu esteja aí adiando, como lá atrás eu também adiei por muito tempo. A questão é, tu sabe que tu tem algo muito bom aí pra entregar. Só que daí na hora de entregar, na hora de aparecer, tu trava. E assim era comigo lá atrás também. Eu sabia da minha entrega, eu sabia o quanto eu já ajudava pessoas no off, né? Sem ninguém ver nada. Só que, gente, se a gente tem uma missão, a gente precisa colocar essa missão no mundo. A gente não vai conseguir ajudar ninguém guardando só pra nós ou escondida aqui atrás. A gente precisa contar para as pessoas o que a gente sabe, o que a gente conhece. A gente precisa contar o caminho que a gente trilhou, as soluções que a gente tem para o problema das pessoas. Não é nem justo, nem com elas, nem com a gente carregar todo esse conhecimento e guardar para nós. Guardar ali só para aquele 1 a 1, para aquele boca a boca. Não, a gente precisa sim vir aqui falar do nosso trabalho e, inclusive, falar do nosso trabalho aqui faz parte desse propósito, porque não faz sentido nenhum a gente ficar com isso guardado. Mas aí vem, né? Medo de ser julgada, medo de não estar pronta, medo de parecer forçada. O que acontece? A nossa mente é algo muito curioso, né? Porque, basicamente, acontece assim. Tu sabe que tu tem conhecimento e que tu precisa mostrar teu trabalho aqui. Mas aí ficam aquelas vozinhas dizendo que tu não tá pronta, que tu precisa se preparar mais. E eu adiei por muito tempo começar a aparecer aqui. Qual que era o meu maior desafio? Era os vídeos, né? Principalmente os vídeos. Consequentemente, fazer live também, né? No início foi bem difícil pra mim. Mas o que acontece? A gente fica com aquelas vozinhas. E aí tem aquele consciente, inconsciente, bobo, que pensa que sabe o que tá fazendo e aí pensa assim, ó, não, eu preciso mostrar meu trabalho, eu preciso me expor aqui, mas eu preciso estar pronta e preparada pra começar. Aí o que acontece? Aí fica aquele sentimento ali de sim, eu decidi que eu vou começar, mas eu vou me preparar aqui primeiro, eu não vou começar de qualquer jeito. E aí tu começa a adiar. Quando tu adia, e é aquela famosa procrastinação, tem ao mesmo tempo que tu sabe que tu já deveria estar fazendo, tem aquele sentimento enganoso de não, eu só não entreguei ainda porque não tá pronto. Mas por que isso acontece?
Porque na tua cabeça é assim, ó. Eu entregar o que eu já tenho aqui e correr o risco de ser julgada é perigoso. Agora, enquanto eu digo que ainda não tá pronto, mesmo que as pessoas olhem e julguem, eu tenho a desculpa de que ainda não tá pronto. Isso é consciente, gente? Não, é totalmente inconsciente. E aí essa procrastinação, esse adiar de começar, vem como uma forma de te proteger. De te proteger de quê? Desse sentimento, desse medo que tu tem de ser julgada. Só que, gente, aí aqui o que a gente precisa entender? Que o caminho precisa ser reverso. Como? Não é me preparar para começar, é começar para me preparar. E é bem desafiador no início. Com certeza que é, não é fácil. Dá dor de barriga, a gente treme, a gente passa até mal. Só que isso passa. Mas tu precisa passar por isso. E aí talvez, para te passar por isso, tu precisa começar do princípio do que eu falei ali no início. Existe um propósito aí. E não tem como tu guardar isso para ti. Então começa do princípio de que faz parte do teu propósito essa exposição. Vai ficar mais fácil? Talvez não vai ficar mais fácil, mas tu vai ter um porquê muito mais forte. Concordam comigo? E o curioso, né, é que esse medo, ele faz a gente parecer ali que, ai, mas eu vou abrir a câmera e eu não vou saber nem o que falar. E aí ele fica profundo, né? Parece que é verdade. Parece que é verdade. Só que, gente, tu sabe tudo que tu tem que aí pra falar. Tu sabe como tu pode ajudar as pessoas. Tu sabe. E tu não precisa vir pra cá falar bonito, falar palavras difíceis, falar de teoria ou de técnicas. Muito pelo contrário. Tu precisa vir aqui abrir o teu coração e, de verdade, vir com esse sentimento de ajudar as pessoas. Quer ver? Vamos usar o exemplo dessa live de hoje? Por que eu tô falando aqui sobre dominar o medo de se expor? Gente, lá no início eu tinha muito medo, mas eu tinha pavor. Eu não sei quanto tempo eu adiei de começar, porque eu era muito bloqueada e eu tinha muito medo de me expor. Só que hoje eu entendo que eu poderia ter começado muito antes e hoje eu, de fato, estaria mais longe. Só que, ao mesmo tempo, eu só estou onde eu estou também porque eu comecei. E aí eu quero te encorajar a começar, assim como lá atrás eu comecei. E quando eu falo de que não é estar pronta para começar, é começar para estar pronta. Talvez hoje tu me veja aqui fazendo live e pense assim, nossa, mas a Letícia tem facilidade de falar. Ah, ela é sanguínea e gosta de falar. Não se engane. Eu fui por muito tempo uma pessoa muda, que falava baixo pra dentro, que as pessoas não conseguiam ouvir a minha voz. É meu natural? Não. O meu natural é o que vocês estão vendo agora, mas porque eu passei por vários processos de desbloqueio emocional. Porque eu era muda, calada. E eu vivia com dor de garganta. Infecção de garganta, problemas. Por quê? De tanta coisa presa que eu tinha aqui pra falar e eu não botava pra fora. Porque o nosso corpo fala, né, gente? Vocês sabem disso. Hoje é incrível, mas eu não fico mais doente. Gente, juro pra vocês, eu não lembro qual foi a última vez que doeu a minha garganta. Que eu tive até uma tosse. Nada. Zero. Por quê? Porque eu consegui trabalhar isso e curar de fato isso. Eu coloquei a minha voz no mundo. Era isso que faltava. Que incrível, né? E talvez muitas de vocês aí estão com esse monte de coisas aqui presas na garganta, muita coisa pra falar e não estão fazendo isso. Então eu quero te encorajar a entender que esse
preciso ficar pronta, preciso estar mais preparada, é uma ilusão muito grande. Tu só vai estar pronta ou preparada quando tu começar. E sabe como é que a gente começa? Com a voz tremendo, suando frio, com o corpo tremendo, com aquele frio na barriga, com aquele mal-estar que chega a dar vontade de vomitar. É assim que a gente começa. E eu vou dizer pra vocês, eu sempre digo, né? Começar uma live sempre vai dar um friozinho na barriga. Mentira. Eu não sinto mais esse friozinho na barriga. Só que eu tô fazendo live todos os dias. O que eu tô fazendo? Me preparando. E aí, às vezes, pode ser que tu me veja falando aqui e pense, mas a Letícia já tá acostumada a fazer live. A Letícia, é conversadeira, pra ela falar é algo muito fácil. Mas eu precisei desenvolver várias habilidades que eu não tinha lá no início. E eu só consegui fazer isso porque eu comecei do jeito que deu, com o que eu tinha, com a voz tremendo, com a insegurança, com o medo. Sabe aquele medo? E se eu falar alguma coisa errada? Fica gravado aqui. Mas eu fui. E não foi bom, não foi confortável nem um pouco. Mas eu me agradeço tanto por ter começado que vocês não têm ideia. Se hoje eu abro uma live aqui na maior tranquilidade, não tem mais tosse, não tem mais dor de garganta, não tem mais frio na barriga, não tem suor frio, tô aqui super tranquila, ficaria aqui horas conversando com vocês. É bom, me dá prazer, eu gosto, eu saio da live feliz pra fazer as minhas coisas. Depois da live hoje eu tenho uma sessão com uma aluna nova de análise de temperamento. E eu saio daqui feliz, empolgadíssima, com toda a energia do mundo pra entregá-la à minha sessão. Mas lá no início não era assim. Era pesado, era desgastante, porque de fato eu tinha muitos bloqueios. E não é só os bloqueios, é a questão de fato de estar fazendo algo novo. Então, o remédio para curar a exposição é se expor. E não tem outro jeito, né? E esse medo de se expor não é sobre a câmera, né? Não é medo da câmera, de se expor diante da câmera, né? Não é sobre voz, não é sobre Instagram, mas é aquela sensação, aquele pensamento, né? E se eu não for boa o suficiente? É sobre tu querer te proteger de ser rejeitada, de ser comparada, de passar vergonha. Só que, gente, como eu falei, o nosso propósito ele tem que ser muito mais forte do que a dor. Porque quando tu entende que tu está aqui falando do teu trabalho, da tua transformação para outras pessoas, que não é sobre tu se expor, tu passar vergonha, tu se sentir incapaz, mas é sobre tu vir aqui e ajudar outras pessoas com o propósito que tu tem, a coisa muda de figura. É esse porquê muito mais forte, sabe? Que vai te fazer conseguir, apesar do medo, apesar dos desafios, apesar de tudo aí que te sabota. E basicamente, talvez, assim como eu fiz lá atrás, que eu demorei pra começar, o que eu fiz nesse tempo que eu demorei? Eu adiei o meu sonho. Acho que por uns 2 anos eu adiei. E aí eu inventava tudo que era desculpa, sabe? Mas sim, eu vou fazer live, mas primeiro eu preciso comprar um celular novo. Esse meu aqui não é bom. Mas essa parede verde aqui atrás de mim, não vai ficar legal as lives. Eu preciso trocar essa parede. Todas as desculpas que vocês imaginarem eu fui dando. Porque eu não podia nem dizer que eu não tinha conhecimento e não sabia o que falar, porque eu já estava atendendo pessoas, dando resultado, eu estudava bastante. Eu sabia que eu tinha esse conhecimento. Mas eu fui encontrando outras desculpas. Era o celular, era a câmera, tudo. Até que um dia eu decidi me desafiar. Eu dei um basta nisso. E aí eu disse, não,
eu vou com esse celular mesmo, com essa parede mesmo. E fui. Foi bem desafiador. Tem pessoas que estão aqui assistindo, que me acompanham desde aquela época. E sabe o que é mais incrível? Como a gente se sabota mesmo, né? Porque daí eu tinha pavor da minha parede verde e um dia uma pessoa falou: eu acho linda essa tua parede verde. Foi até aquele recadinho de Deus, viu? E tu esperando mudar a parede pra fazer a tua live. Mas é isso, gente. A gente fica se sabotando, inventando um monte de desculpas. Então, se tem duas coisas, se eu pudesse tirar duas coisas aqui da live de hoje pra te pegar aí e aplicar na tua vida, é que a primeira vai sim ser difícil. E aí tu tem que encarar isso como não tem como fugir. Mas depois vai ficar fácil. Então não é estar preparada para começar, é começar para se tornar uma pessoa preparada. Não é me sentir segura para começar, é o fazer, é o treino que vai te tornar segura. Esse é o primeiro ponto. A gente inverte, sim, a gente inverte, mas tem que parar de inverter e entender, não. Depois dessa live, eu entendi que não tem mais o que eu esperar. Vou começar a fazer live, vou começar a fazer vídeo, vou com a voz tremendo mesmo, vou com uma barriga, um frio na barriga, vou com vergonha, eu vou, tá? Essa exposição vai te curar de tanta coisa que tu não tem ideia. Curou até minha garganta, mas vai te curar de muita coisa. E o outro ponto é que as pessoas, elas vão amar o que tu faz desde a primeira live que tu fizer. Quem precisa te ouvir, quem precisa dessa tua contribuição aí pra transformar a vida delas, elas vão achar maravilhoso. É tu que te julga, não são as pessoas. Sem falar que, gente, vamos combinar? Eu já fiz aqui, sei lá quantas lives, mais de 100. E eu ainda tenho pouca audiência nas lives. E tá tudo bem. As tuas primeiras lives, pode ser que não tenha nem ninguém pra assistir. Vai ser mesmo pra treinar. Sabe por quê? O Instagram, se tu nunca fez lives, tu não faz muito conteúdo, não faz muito vídeo, ele nem entrega pra muitas pessoas. A não ser que tu anuncie muito, convide pessoas pra irem pra tua live. Mas sabe essa tua disposição aí de aceitar ser iniciante e estar disposta a ir pra tua primeira live, talvez sem ninguém pra assistir? Ela vai ficar gravada. Se tu deixar gravada, as pessoas vão assistir, vão se beneficiar do conteúdo. A maioria das pessoas aqui assiste a minha live gravada, elas me trazem depois depoimentos. E é incrível isso. Mas lá no início, gente, eu pensava assim, tomara que não vá ninguém pra minha live. Por quê? Porque eu tinha na minha consciência que eu preciso treinar. Eu tô nervosa, eu não tô pronta, eu preciso treinar. E eu até torcia pra ninguém ir lá pra live. Bom dia, Lu. Torcia pra ninguém ir. Por quê? Porque eu queria mesmo treinar, me tornar segura. Hoje eu chamo as pessoas, eu convido, eu fico feliz quando tem pessoas aqui, quando vocês interagem comigo, é muito bom. Mas como eu falei, hoje eu não venho mais pra uma live, por exemplo, com frio na barriga. É tranquilo, é um ambiente seguro aqui pra mim. Eu amo fazer live. Mas lá no início não era assim. Eu ficava pensando assim, ai, tomara que não vá ninguém. Morria de medo. Porque daí eu pensava, não, se eu falar algo muito nada a ver, se eu errar algo muito feio, eu nem deixo salva, né? Não corro o risco de passar vergonha. Eu comecei assim, gente. Então eu quero que vocês entendam que vocês precisam simplesmente começar. Simplesmente começar. E quantas vezes tu pensa aí, hoje eu vou gravar um vídeo. Ou pensa, amanhã eu vou gravar um vídeo. Aí tu acorda amanhã e pensa assim, hoje eu não tô no meu melhor dia. Aí eu acho que eu vou deixar pra amanhã.
Aí tu pensa, não, eu vou escrever aqui um conteúdo, eu vou escrever aqui um roteiro. Aí tu escreve. Aí tu pensa assim, ai, mas eu acho que ninguém vai entender isso aqui que eu escrevi. Ah, isso aqui nem vai ajudar ninguém. Daí tu não faz, não posta. Aí tu fala assim, hoje eu vou aparecer nos stories. E aí tu começa, aí tu entra no Instagram e tu começa a rodar ali os stories das outras pessoas. Aí tu te compara e pensa assim, ai, mas tem gente muito melhor que eu. O que eu vou falar? Eu vou abrir meu stories aqui e vou falar o quê? É ou não é assim? E assim, o que acontece? O tempo passa. E quando tu percebe, a oportunidade se foi. E é quando eu digo pra vocês que eu adiei por muito tempo, e foram uns 2 anos adiando, eu sei que se eu tivesse começado antes, eu estaria mais longe hoje, com certeza. Imagina, 2 anos a mais. Quantas pessoas mais eu teria aqui? Mas me agradeço muito por ter começado. Porque se eu não tivesse começado hoje, eu também não estaria onde eu estou. Com todas as alunas que eu tenho, com todas as mentoradas que eu tenho. Não estaria. Eu não teria já ajudado tantas pessoas. Por quê? Porque as pessoas não iam me conhecer, elas não iam saber do meu trabalho e, consequentemente, eu não ia ter aluna, não ia ter mentorada. Então, a live de hoje é pra te começar. E se tu tiver dificuldade, pede ajuda. Pede ajuda. Vai, pergunta pras pessoas que já fazem live, tá? E aí, como é que tu começou? Tu fazer roteiro, como é que era? Quer ver? Eu hoje, por exemplo, eu não faço roteiro, eu faço tópicos, né, do que eu quero falar. Hoje, por exemplo, eu não segui meus tópicos aqui. Eu comecei a conversar com vocês. O que acontece? Como eu já tenho essa tranquilidade de estar aqui falando com vocês, acaba que eu esqueço os meus tópicos e eu abro meu coração e eu vou contando aqui pra vocês coisas que de fato aconteceram comigo. Coisas que de fato eu aplico na minha vida, que eu ensino pras pessoas. Então, eu não usei, eu tô com os tópicos aqui na minha frente, eu dei umas espiadinhas, mas eu segui falando aqui o que veio no meu coração. Eu não segui os tópicos. Absoluto. Posso pegar os tópicos aqui e fazer uma outra live diferente pra vocês, porque nem era isso que eu tinha planejado pra falar. Mas o que eu entendo? Que o que vem do coração, o que eu sinto aqui que vocês precisam ouvir, é o que vai ajudar vocês. Mas, e aí se tu me perguntar, tá, quero começar a fazer live, por onde eu começo? Faz um script. Faz um script assim, ó, detalhado. Pra te ter a segurança de vir pra cá e saber o que tu quer falar. Pra te não se perder no nervosismo. Com o tempo, isso vai ficando mais fácil. Quer ver? Bem lá nas primeiras lives, eu escrevia palavra por palavra do que eu queria falar. É claro que eu não seguia a risca, né? Nem tem como. Mas eu dava ali as minhas espiadinhas, minhas coladinhas pra mim não me perder. Depois foi ficando mais fácil. Eu comecei a só colocar os tópicos, que é como eu faço agora. E seguir esses tópicos pra não me perder. Hoje, às vezes eu sigo os tópicos, às vezes não. Eu vou conversando aqui com vocês, mesmo com os tópicos que eu trouxe, e eu vou lembrando de coisas que aconteceram comigo, com as minhas alunas. E eu acho muito importante compartilhar, porque é vida real, coisas que de fato aconteceram, a vida como ela é e o que de fato vai te trazer resultado. E hoje, por exemplo, eu trouxe os tópicos aqui e eu não segui nadinha de nada. Nada, simplesmente eu vim aqui abrir meu coração com vocês. Mas eu ainda tenho aquela coisa de eu preciso ter uma segurança de ter uns tópicos ali, caso eu esqueça alguma coisa, eu usar. Mas às vezes eu nem uso. Mas eu não gosto de vir aqui sem nada, né? Então tem ali o tema da live, tem algo estruturado pra eu saber qual é a linha que eu quero falar. Mas nem sempre eu uso. E vocês também vão chegar nesse lugar de conseguir abrir a câmera e falar o que vem no coração. Só que eu falei pra vocês, eu já fiz mais de 100 lives. Na verdade, eu acho que eu já fiz umas 200. Porque eu lembro que teve um período que eu fiz 40 dias de lives lá no perfil das terapeutas. Antes disso, eu fiz um período de lives todos os dias que deve ter dado umas
20 ou 30 lives. Agora lá no nosso projeto 50 Tons para o Sucesso, a gente já tá na live 42 e dessas que eu tô fazendo aqui, acho que já tem 30 e poucas. Então já passou de 200 com certeza. Fora outras mais aleatórias que eu fiz, fora aulas que eu já dei, fora aqui do Instagram, passaram de 200 já. Então entendam, eu não tô hoje tranquila e segura aqui fazendo live, abrindo meu coração com vocês, porque eu estava pronta para começar. Eu só estou aqui hoje porque quando eu não estava pronta, eu fui com a voz tremendo, com a mão suando, com dor de barriga, vontade de vomitar, quase passando mal. Pensando assim, o que eu faço? Eu vou dizer que faltou luz e não vou fazer live. Lá no início a gente pensa até isso, e vocês vão ver. Só que só começa e depois se agradece. Entende que o que vai te preparar é o fazer. O que vai curar o teu medo de se expor é se expor. Não é o contrário. Enquanto a gente pensar que é o contrário e agir assim, a gente nunca vai sair do lugar, nunca vai ter os resultados que a gente quer e tu tá matando o teu sonho. Então para de matar teu sonho. Sabe aquela frase que eu sempre falo? Para de lutar contra você e começa a lutar por você. Quando tu decide passar por esse desafio que é pra te se expor, tu tá lutando por ti. Quando tu não está fazendo o que tu precisa fazer, quando tu não tá expondo aqui o teu trabalho, tu tá lutando contra você. Porque existe um sonho, existe uma missão aí pra te realizar. E tu tá lutando contra isso quando tu não mostra o teu trabalho, quando tu não vem aqui ajudar as pessoas com o conhecimento que tu tem, com a transformação que tu tem pra entregar. Certo, minha gente? Essa live hoje eu tirei bem do coração mesmo, pra te encorajar e te acolher também, pra te entender que tu não tá sozinha. Pede ajuda, me chama lá no direct se tu quiser. Quer umas dicas pra começar, como eu comecei, como eu fazia? Eu falei algumas coisas aqui, mas conforme é o teu contexto, eu posso te ajudar e vai ser um prazer pra mim. Certo, gente? Então se desafiem. Faça um vídeo, faça um story, faça live, me marca lá, manda lá no meu direct, que às vezes o Instagram não entrega pra gente, né? Me marca lá ou me manda no direct pra eu ver vocês fazendo. Eu vou ficar muito feliz, pode ter certeza. Tão feliz porque eu sei o que vocês vão colher disso. E eu sei o esforço que vai ser pra ti. Eu te entendo porque eu já senti isso. Tem várias alunas que já passaram por isso. E é muito bom o sentimento que vem depois de dever cumprido. Vai ser muito desafiador, mas quando tu finalizar uma live, um conteúdo, um stories ali, tu vai sentir uma sensação muito boa que recompensa todo o teu esforço. Eu fui lá e eu fiz. E quando tu recebeu os seus primeiros depoimentos das pessoas te chamando lá no direct, te falando: nossa, eu vi tua live, tu falou isso, 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 e eu precisava ouvir. Vai ser muito mais gratificante ainda. Certo, minha gente? Então vamos pra luta. Não contra a tua vontade, agora a partir de agora a favor da tua missão, do teu porquê, do teu sonho, certo? Desejo que de fato eu tenha mexido aí contigo, sabe? Doeu um pouquinho? Dói, eu sei que dói, mas eu quero ter te encorajado muito além de ter mexido aí um pouquinho com a tua dor, certo? Amanhã estamos aqui de novo. Amanhã nós temos o nosso projeto, né? 50 Tons para o Sucesso. Amanhã eu vou estar sozinha aqui na live por um motivo muito especial, que amanhã mesmo vocês vão saber. Denise não vai estar comigo, mas ela vai estar a caminho de um lugar muito especial. E amanhã vocês vão saber qual que é, tá bom? Então amanhã eu espero vocês. A live de amanhã é sobre o Tom seja seu amigo. Então amanhã a gente vai conversar aqui sobre como é que tá a nossa amizade aí.
da gente com a gente mesmo? Será que tu tá sendo tua amiga? E eu espero vocês, tá? Amanhã a Denise não está aqui, então não me deixem sozinha. Venham pra gente fazer a live juntas, tá bom, gente? E sexta não haverá live, tá? Porque eu vou estar viajando, já avisei vocês, tá lá no cronograma, mas só pra lembrar, amanhã será a nossa última live da semana, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus e até amanhã.